Ei, gente, vamos lá. Mais um dia de devocional e eu quero saber depois o que vocês estão achando, tá bom? Eu vou deixar um post quando a gente finalizar essa live de hoje, já que a gente fechou já praticamente a semana, né? O meio da semana. Pra você me contar, e aí? O que você tá achando? Carla, eu não consegui assistir as outras. Me manda um direct que eu mando o link pra você conseguir assistir todas elas na sequência, tá bom? Hoje vai ser um dia muito especial. Eu quero fechar esse assunto de Provérbios 31 para que na semana que vem a gente possa falar de outros princípios que continuam espalhados aí pela Bíblia no nosso devocional. Esse devocional vai se estender, não sei até quando, vamos ficar aqui falando, né? Até quando o Espírito Santo permitir. E eu quero trazer outros princípios que estão em outros textos. Eu quero falar sobre princípios que Deus entregou para Adão e Eva, lá em Gênesis, no começo de tudo. Eu quero falar sobre princípios que tem no Novo Testamento, revelando um mistério tremendo do nosso papel. O papel da mulher na vida de um homem, o papel da esposa dentro do casamento, o papel da mãe em relação aos filhos e ao pai, né? Nós somos a colinha que liga o pai com os filhos. É nossa responsabilidade, viu? E o texto de hoje fala assim, olha, o marido de uma mulher fiel e dedicada será conhecido e respeitado em sua cidade. Será eleito para cargos importantes na sociedade. Você sentiu aí? Sentiu o peso da responsabilidade? Sabe por que ele vai ser reconhecido? Sabe por que ele vai ocupar cargos importantes? Não é porque ele tem uma capacidade técnica incrível. Não é porque ele mesmo tenha desenvolvido uma persuasão ou porque ele saiba se posicionar na vida. O que vai ser determinante para que isso de fato aconteça. E eu vou revelar coisa aqui para vocês hoje a respeito desse assunto, mas o que vai ser determinante para esse homem alcançar esse posicionamento é você. Quem você tem sido na vida do seu marido? Você tem sido a mulher que o leva para esse lugar? Ou você está pensando só em você ocupar esse lugar? Gente, eu preciso confessar aqui para vocês. Eu por muito tempo quis ser essa pessoa. Eu quis ser a mulher que ia ser reconhecida e respeitada na minha cidade. E eu quis ser a mulher que ia ser eleita para cargos importantes. Só que eu estava invertendo os papéis. Como esposa, se eu fosse solteira, se eu não tivesse família, eu acho que seria um outro contexto. Tá? Deus trata de outra maneira quem não está no relacionamento. Mas nós que estamos no relacionamento, nós mulheres, eu já falei isso aqui em outros momentos, já falei isso em mentorias, falo isso por onde eu vou, porque nosso papel é como o papel do Espírito Santo. O papel do Espírito Santo, ele é um dos mais importantes, mas infelizmente, né, pro mal, pro desespero do nosso ego, ele é o papel que menos aparece. Ele é o personagem da Trindade que é menos falado e é o mais ignorado de todos. Você se sente assim, mulher? A menos importante, a mais ignorada, a que parece que ninguém tá vendo? Pois é, esse aí é o teu papel mesmo. Eu sei que é duro isso que eu tô falando agora. Eu sei que parece tão injusto isso que eu tô falando agora. Eu sei que vai tão na contramão de tudo que a gente tem ouvido ultimamente. Eu sei que parece assim, Carla, mas como é que eu faço? Então eu não posso ter fama, eu não posso alcançar cargos, eu não posso investir na minha carreira. Gente, entenda, cada um sabe onde seu calo aperta. Eu tô falando da minha experiência, eu tô falando de como eu corri atrás dessas coisas e não alcancei da maneira que eu idealizei. E quando eu li esse versículo, caiu a ficha. Falei, pera, tem algo muito errado no meu coração. Tem algo muito errado naquilo que eu recebi como instrução de vida, naquilo que me falaram, naquilo que colocaram para mim. Tem algo muito errado nesse pensamento. Tem algo muito, muito errado. E eu comecei a checar em mim que pressa era aquela que eu tinha
em aparecer, em conquistar, em ser o que na verdade eu precisava gastar minha energia para que o meu marido fosse. A gente precisa entender claramente o nosso papel. Eu tenho falado aqui a semana toda sobre isso, né? Já tem muito conteúdo, tem muito material para a gente poder se alimentar e entender o que eu tô para falar hoje. Hoje a gente está aqui falando sobre o versículo 23 de Provérbios. E esse versículo, gente, eu vou repetir porque é tremendo e ele precisa penetrar no nosso coração de maneira profunda. Olha o que fala aqui. O marido de uma mulher fiel e dedicada será conhecido e respeitado em sua cidade. Quantas vezes a gente quer esse ser conhecido e respeitado para nós, mulheres? E, infelizmente, gente, eu preciso falar sobre isso, mas hoje em dia nós temos uma ideologia circulando por todas as esferas da nossa sociedade, nas mídias, na igreja, na religião, dentro de casa, nas famílias, nas rodas de conversa. É polêmico, é tabu, mas infelizmente nós temos essa ideologia de que empoderar uma mulher para que ela seja mais que um homem é o correto. O que Deus pensa a respeito disso? Será que a gente está pronta para ocupar o nosso lugar? Será que a gente vai ter essa coragem no meio de uma sociedade que nos cobra exatamente o oposto? De abrir mão, de renunciar a algumas coisas para ver a nossa família inteira crescer? Eu vou confessar para vocês, há 4 anos eu venho mudando a minha mentalidade a respeito disso. Porque desde criança eu fui sendo moldada para ser uma mulher poderosa, para ser uma empresária que viaja o mundo, sabe? Que anda só com roupas de grife. Eu fui moldada para isso. A mídia, a minha família, né? Os meus parentes, as minhas amigas, a escola, tudo que me cercou na minha infância, na minha adolescência, foi moldando a minha mentalidade para desejar ser muito. Isso é errado e isso é ruim? Não, mas existe uma linha fina que a gente precisa compreender. Ao invés de eu buscar tudo isso para mim, eu preciso entender, meu marido já alcançou isso? Quando eu olho para o meu marido, eu vejo que eu estou fazendo o meu papel e levando ele a ser reconhecido, respeitado na cidade. O que é a cidade, gente? Não é só a cidade que você mora. Ontem eu falei sobre ocupar os espaços. E essa cidade que eu estou falando aqui hoje é um espaço. Hoje nós estamos em São Paulo, morando em São Paulo. A gente saiu do Rio, interior do Rio, Itaguaí. Nos mudamos para São José em plena pandemia. Foi uma bênção e foi uma grande mudança, mas foi uma bênção na nossa vida. Sair desse contexto. Dali nós estamos agora morando em São Paulo. Eu estou morando hoje aqui na Barra Funda, em São Paulo. E por que isso tudo está acontecendo na nossa vida? Por causa de um posicionamento que eu tive há 4 anos atrás. De ler esse provérbio aqui e entender que eu estava com foco no lugar errado. Que eu estava pensando só em mim, eu estava pensando só em eu ser conhecida. Em eu receber méritos. E eu quero continuar lendo esse texto para que você entenda onde é que está o nosso mérito, onde é que nós receberemos isso que a gente tanto busca. E eu vou te falar, eu estava até alcançando um certo nível, mas aquilo não me preenchia, porque quando eu olhava para trás eu percebia que eu estava indo sozinha. Eu percebia que a minha caminhada era uma caminhada solo. E aí eu comecei a introduzir o meu marido nessa caminhada, porque eu entendi que eu não podia ir sozinha. Eu entendi que o crescimento que eu ia ter não podia ser só para mim. E eu vou te falar, gente, eu fui muito tratada por Deus. Deus quebrou meu coração de uma maneira. Ele quebrantou meu ego de uma maneira que na época que isso estava acontecendo, eu cantava muito louvor, aquele louvor assim, ó. Fica tranquilo, em Deus espera. Se teu joelho está no chão,
o teu inimigo não consegue ficar de pé. Gente, sabe quem era o meu inimigo? Era eu mesma. Eu mesma estava sendo meu próprio inimigo, o meu ego. O meu ego queria reconhecimento, queria aplauso, queria fama. Só que o meu marido, ele ia ficar menor. E eu vou te falar, ai gente, eu sei que assim, vai tão contra tudo que a gente escuta. Vocês me perdoem, tá? Quem não concordar, ó, fica à vontade, eu não vou ficar chateada. Eu já fui essa mulher que não concordava com esse tipo de fala. Mas hoje eu preciso te dizer a minha experiência e eu preciso te dizer o quanto eu alcancei, o quanto eu fui abençoada por ter agido da maneira que eu agi há 4 anos atrás. Você sabia que o que você vive hoje, você plantou de 4 a 5 anos atrás? E o que você está plantando hoje, você vai colher mais pra frente? A gente precisa entender esse tempo de plantar, esperar, crescer, né? E depois colher. Eu sabia que o que eu ia colher era muito grande, mas eu não tinha ideia de que seria tão prazeroso, de que seria tão maravilhoso, tão bom. E eu vou te falar, o segredo foi entender o princípio por trás desse versículo. Entender que eu não podia crescer e largar minha família para trás. Entender que eu não podia ir além e deixar o meu marido no estado que ele estava naquele momento. Então, sabe o que eu fiz? Eu abri mão, eu renunciei por um período para que eu pudesse focar no meu marido e levá-lo e colocá-lo nessa postura. E não foi fácil, porque eu estava, ao mesmo tempo, abrindo mão de algo que eu queria, então estava doendo soltar aquilo, estava doendo, não sei se vocês sabem, né, da nossa história, eu e meu marido somos formados em coaching, só que eu me formei primeiro. Eu me formei em 2016 e meu marido se formou em 2017. Por que ele se formou 1 ano depois de mim? Porque eu trabalhei a mentalidade dele. Porque eu fiz isso aqui. Eu entendi que eu ia muito, muito, muito longe. Eu ia muito, muito, muito alto. Eu conheço a minha capacidade. Eu conheço o quanto eu posso subir. O quanto eu posso voar. Só que esse voo, ele ia ser sozinha. Esse meu voo, ele ia ser solitário. Eu ia acabar colocando toda a minha família nem em segundo plano, talvez em 4º ou 5º plano. Então eu entendi, quando eu me deparei com esse versículo, eu falei, Carla, tá tudo errado. Agora vai doer. Vai doer descer, porque você já subiu. Vai doer descer lá embaixo e falar assim, dar a mão pro marido e falar assim, marido, vambora? Vou ler de novo o versículo. Provérbios 31, a gente tem falado a semana inteira sobre esse provérbio, sobre Provérbios 31, e hoje eu tô lendo o 23. Fala assim, o marido de uma mulher fiel e dedicada será conhecido e respeitado em sua cidade. Será eleito para cargos importantes na sociedade. Eu vou continuar o contexto. Os vestidos, roupas e cintos que ela faz são vendidos aos comerciantes. Essa mulher não era uma mulher parada, nem que se anulou. Mas o foco dela não era ela, tá? É isso que eu quero trazer aqui hoje, que o foco dessa mulher não era ela. Suas grandes virtudes são a energia e a honra. A gente tem falado a semana inteira, eu comecei na segunda-feira. Tem uma série já de vídeos aí, para quem quiser assistir depois, é só me mandar um direct. Ui, gente, que eu mando aqui pra vocês, tá bom? E olha o que fala aqui. Sua grande virtude são energia e honra. Ela não se preocupa com a velhice. Quando ensina seus filhos, mostra sabedoria ensinando e corrigindo com amor. Ela sabe muito bem tudo o que acontece em sua casa e nunca fica com preguiça de trabalhar. Agora vem a nossa parte. A gente abre mão, às vezes, de um certo reconhecimento fora de casa, só que a gente recebe um reconhecimento dentro que preenche todos esses espaços. Eu falo por experiência. Eu falo por experiência própria. Versículo 28. Seus filhos dizem aos seus colegas, minha mãe é formidável. É a melhor mãe do mundo. O seu marido diz a ela, cheio de orgulho, pode haver muitas boas esposas nesse mundo, mas eu tenho certeza que nenhuma delas é melhor que você. Os encantos de uma mulher podem ser apenas uma ilusão. E a beleza não dura para sempre.
A verdadeira beleza, a verdadeira honra de uma mulher está em amar e obedecer ao Senhor. Foi isso que eu compreendi. Eu falei, eu amo e obedeço a Deus, não é quando eu estou seguindo uma carreira solo e tendo muito sucesso, e tendo uma expressão, e tendo uma relevância na minha sociedade, onde só eu sou relevante. Onde só eu estou aparecendo, onde só eu estou ficando cada vez mais famosa. A minha relevância não tem que ser baseada no que as pessoas do lado de fora, no que a sociedade, no que a mídia, no que o povo está pensando a meu respeito. A minha honra, o louvor a minha pessoa, o que eu faço, ele tem que ser primeiro dentro da minha casa. Quantas famílias você conhece que você escuta filhos falando isso aqui para suas mães e maridos dando esse tipo de reconhecimento? Quantas famílias você observa que o marido, ele está ascendendo, ele está crescendo e ele entende que esse crescimento dele é por conta de uma mulher que se posicionou dentro de casa? Em primeiro lugar, dentro de casa. Eu tô toda me tremendo aqui hoje, gente. Sabe por quê? Porque eu sei que isso que eu tô falando é um pouco polêmico. Porque tudo que a gente tem ouvido aí fora é exatamente o oposto. Eu sei que nós temos muitos direitos. Se você trabalha, você tem direito. Você tem direitos a receber um excelente salário, a cumprir tudo que a lei determina que se cumpra. Eu sou totalmente contra discriminar uma mulher dentro do ambiente de trabalho, achando que a mulher não tem a mesma capacidade que uma, mas não é disso aqui que eu tô falando hoje. Não é de nada disso aqui que eu tô falando. Eu estou falando de família, eu tô falando de casamento e eu tô falando de mim. A minha experiência, eu fui uma mulher que desejou ser reconhecida na minha cidade. Eu fui uma mulher que desejou crescer, só que eu ia fazer isso sem o meu marido. Eu ia fazer isso de uma maneira egoísta. E Deus me chamou a atenção por esse versículo aqui. Ele falou, para tudo, tá errado. Tá errado, você vai conquistar, porque você é um touro quando quer fazer uma coisa, eu boto na cabeça, gente, eu não paro enquanto eu não conquisto. Você vai conquistar. Só que quando você olhar para trás, seus filhos não vão falar que você é uma mulher formidável, que você vai ter abandonado eles. Seu marido não vai reconhecer que até podem ter boas esposas no mundo, mas que nenhuma delas se compara a você. Gente, eu ouço isso hoje diariamente, dos meus filhos e do meu marido. Fruto de um posicionamento que foi há 4 anos atrás. Fruto de uma postura e de um reconhecimento. Vou escrever, gente. Fruto de uma postura e de um reconhecimento que eu tive que fazer, que foi muito difícil pelo caminho que eu já tinha trilhado, por onde eu já tinha começado a andar, pelo empoderamento que já tinha entrado no meu coração e ganhado. Porque eu me vi em lugares altos. Eu me enxerguei, eu me senti nesses lugares altos. E aí quando Deus fala assim pra mim, tá disposta? Você confia em mim? Porque, gente, isso aqui foi tão importante. Eu ouvir de Deus assim, você confia que sou eu que vou fazer essa obra, mas ela vai ser muito mais bonita do que você mesma pensou e idealizou. Porque no caminho que eu vinha trilhando, só eu estaria no pódio. E engraçado que eu tô falando isso aqui pra vocês, e eu lembrei, enquanto isso eu vou escrever aqui, e eu lembrei que anos atrás, antes de tudo isso acontecer, eu recebi uma palavra de Deus, eu e meu marido, a gente estava junto, orando, na casa de uma pessoa, e deixa eu fixar aqui o comentário. Pronto, esse foi o texto que eu li, tá, gente? E aí eu fui até o 28. Depois eu vou ler... Não, eu fui até o 30. Eu vou ler o último ainda. Eu e meu marido, a gente estava orando um tempo atrás na casa de uma pessoa e tinha um pastor nesse lugar e ele nos deu uma palavra. Ele falou assim, daqui a alguns anos vai acontecer algo. E eu tô vendo a cena disso acontecer. O Sérgio vai subir num lugar alto, como se fosse um pódio. E quando ele subir nesse lugar alto, ele vai puxar você, Carla. Gente, quando eu recebi aquela palavra, eu juro pra vocês, naquela época eu tava tão egoísta na minha feminilidade, no meu empoderamento feminino, que eu falei assim, vamos ver se não sou eu que vou puxar ele. Olha, que ridículo. Que ridículo esse meu pensamento. Hoje eu olho para o que eu senti na época que eu recebi aquela palavra
E eu fico até constrangida de falar isso, mas entrou no meu coração. Não, ele nunca vai subir num pódio e me puxar. Isso porque, lembra que eu falei aqui no comecinho? Eu fui construída, eu fui moldada para ser grande. Eu fui construída pela sociedade, pela minha família para ser um mulherão, que não depende de ninguém, de nada, que não faz nada sozinho, não faz nada, né, dependendo dos outros, que rala, faz o que tem que fazer e alcança. Eu fui construída para ser isso. E há 4 anos atrás, ou seja, muitos anos depois dessa palavra que me foi dada, quando Deus falou assim, você confia que a obra que eu vou fazer é maior do que essa que você está pensando na sua cabeça? Doeu, gente. Eu falei que ele confia desconfiando. Deus, eu confio, porque é tu que tá falando, né? Deus, a gente confia quando Deus fala algo pra gente. Mas eu confiei assim, só que eu sei que vai doer. Eu sei que vai me rasgar. Eu sei que vai, assim, dilacerar o meu ego. E tudo bem. Porque o ego, ele tem mais a que se lascar. Que ele é um filho da mãe que só nos atrapalha. Ele nos mantém aqui, ó, numa ilusão. Numa ilusão de que a gente tá vivendo uma vida top da galáxia, só que a gente podia estar muito além e levando toda a nossa família junto. Mas não, eu deixo meu ego agir, eu deixo esse bonitinho, né? Todo cheio de estratégia. Ele tem muitas estratégias, tá? Pra te enganar. Por isso que a gente precisa da palavra. Porque a palavra vai vir como uma espada, ela vai cortar tudo que tá sobrando. Ela vai cortar aquilo que não pertence, ela vai tirar as ervas daninhas do seu coração. Ela vai limpar ruídos dos seus ouvidos. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu me vi naquela postura, Deus falou assim, não é esse o caminho. O caminho é, pega tudo isso que você aprendeu. Tudo isso que você aprendeu. Não joga fora não, porque eu juro, gente, teve hora que eu falei assim, quer saber? Vai servir pra nada mesmo, não sei o que vou usar, vou jogar tudo fora. Eu senti vontade de descartar, mas Deus falou assim, não, você não vai descartar nada do que você aprendeu no mundo do coaching. Pelo contrário. Você vai pegar tudo isso, autorresponsabilidade, inteligência emocional, saber elencar prioridades, saber dizer o que é urgente, o que é importante e colocar tudo no seu devido lugar. Saber sobre pessoas, sobre perfil de comportamento. Eu aprendi muitas coisas. Gente, eu fiz até curso de business, que nem era uma área que eu queria atuar. Mas eu fiz porque eu sabia que eu ia ser o meu próprio negócio. Então eu me capacitei o máximo, tecnicamente o máximo que eu pude. Li trocentos milhões de livros. Tudo lido ali, gente. Tanto da área do coaching como de outras áreas. Para Deus no final falar assim, ó, pega tudo isso que eu que te coloquei. Sabe essa tua curiosidade? Esse teu teórico alto. Não sei se vocês sabem, né? Nós temos 6 valores de vida que é comum a todos nós. E que eles têm uma métrica. Eu, inclusive, realizo um teste que a gente consegue metrificar esses valores e te dizer qual é o valor que predomina em você. Né? Desses 6 valores, entre eles você tem o teórico, você tem o valor político, não é político de política, né? De se candidatar a algum cargo político, mas político no sentido assim de pensar na sociedade. O político, né? O poder, tradição, quanto você deixa isso como algo relevante, né? Seguir regrinhas e tal. Estético, né? Valores estéticos. Enfim, são 6 valores no total. O meu valor mais predominante é o teórico. E Deus nessa época ele falou muito comigo, que ele teve que segurar minha mão, senão eu ia largar tudo pra lá. Porque não é fácil quando o teu ego tá ativo, tá ali na pressão de realizar algo, não é fácil você chegar pra ele e falar assim, shh, parou, para tudo, volta. Ele não quer. E aí vai começar o jogo interno. Esse jogo interno ele é terrível e eu vou te falar como que vence esse jogo interno. É só caminhando com Deus. Se você não estiver firme em Deus, nos princípios e confiando que o que Deus vai te falar vai doer, mas é o caminho, você não vai ver depois o cumprimento desses outros versículos. Você não vai ver depois a recompensa de abrir mão de algo. Eu falei aqui também no iniciozinho da live, e falei isso também em alguns stories aí pra trás, que nós mulheres temos um papel muito especial, mas que ele é um pouco difícil, porque ele não aparece tanto. Né? Deus, ele é uma trindade, certo? Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A família, ela é uma trindade. Ela tem um pai, ela tem a mãe, ela tem os filhos.
Na Trindade divina e na Trindade da família, quem é a mulher? Quem é o feminino? Quem representa? Na Trindade divina, o feminino é o Espírito Santo, porque Deus Pai é masculino, o Filho é masculino, e tem um personagem ali no meio, que claro que não é uma mulher, gente. Eu não tô dizendo que o Espírito Santo é uma mulher, tá? Pelo amor de Deus. Não bota a palavra na minha boca. Deixa eu deixar bem claro aqui. Mas o Espírito Santo na Trindade, ele representa o que seria o feminino. E o Espírito Santo, ele aparece? Foi ele que criou? Foi ele que morreu na cruz? Não foi. O Espírito Santo não aparece assim, ó, uau. O Espírito Santo, ele aponta para o Filho, para Jesus. O Espírito Santo foi aquele personagem que quando Jesus estava na terra, ele conectava Jesus ao Pai que estava no céu. Vai sentindo aí o peso. E quem é o Espírito Santo na Trindade da família? Quem representa o Espírito Santo? Porque o homem, o marido, ele representa o Criador, ele representa o Pai. Ele representa aquele que dá segurança, que provê, que guerreia, né, que luta as nossas batalhas. Os filhos, eles representam Jesus, aquele que se entrega numa missão que o Pai entregou para ele. E nós que somos a esposa, a mãe, representamos o Espírito Santo de Deus. Então, toda vez que você tiver dúvida de qual é o seu papel, checa assim, ó, quem é o Espírito Santo de Deus? Eu tenho que ser, como mulher, eu tenho que ser igualzinha. E o Espírito Santo de Deus, ele é esse personagem que não aparece. Por isso que muitas vezes nós mulheres, a gente tem que segurar a nossa onda, porque a gente quer muito aparecer. Porque hoje nós estamos sendo empurradas pela cultura atual a sobressair, a brigar para ser maior que homem. Eu acho que toda mulher tem o seu espaço, tem seus direitos, já falei isso aqui, vou repetir. Toda mulher precisa sim correr atrás do seu. Mas quando ela se casa, quando ela está dentro de um contexto familiar, quando ela tem um marido e ela tem filhos, só quem tá lá com o coração querendo estar lá é que vai entender o que eu tô falando. Quando você tá nesse contexto familiar, queridas, entenda quem você é, para você não atropelar as coisas, para você não sofrer e até mesmo para você não colocar esse casamento todo na lixeira. Porque nesse entremeio aí que eu tive que tomar essa decisão, eu confesso para vocês, eu quis foi largar a corda. Eu quis foi pegar a minha aliança e jogar assim e falar, eu quero a minha carreira. Sabe por quê? Minha carreira, ninguém vai tirar de mim. Se esse marido amanhã vacilar comigo, eu tenho a minha carreira. Gente, isso é frase famosa, tá? Eu tenho a minha carreira para me esconder por aí. Mas eu tenho que lembrar de um voto. Hoje em dia, voto, né? Não tem um peso que tinha antigamente. A nossa palavra, hoje em dia, ela não tem mais o poder que ela tinha antigamente. Infelizmente, a gente perdeu. Mas se eu colocar o verdadeiro sentido da palavra, eu fiz um voto com esse marido. Eu prometi coisas para ele. Eu prometi ser fiel. E aqui o que mais falou nesse Provérbio 31, de nós mulheres, é a nossa fidelidade. Uma das coisas que eu falei também em lives anteriores, né? Para quem chegou aqui hoje e não assistiu as outras, quem quiser depois me pede o link lá pelo direct, que eu mando para vocês assistirem todas as outras. Eu não deixei salvo no Instagram, porque senão ia encher a timeline aqui, tá? Mas uma das coisas que eu falei em outras lives foi que ser fiel ao marido tá muito além de não trair o marido. Tá muito além. Ser fiel é honrar e ser verdadeira. Eu expliquei, muito bem explicado isso em outra live. Então essa mulher aqui que ela é fiel e dedicada, não é que ela é fiel e dedicada e submissa, cega, tá? Ao marido. Ser fiel e dedicada, muitas vezes, é confrontar. É até mesmo se opor ao que ele tem feito. Se o que ele está fazendo puxa a família para um lado errado. Se o que ele está fazendo coloca em risco a nossa segurança, a segurança da mulher, a segurança dos filhos. Se o que ele faz desrespeita, nós mulheres é que somos o agente familiar que vai interromper um comportamento errado no homem. E você sabe por que a nossa sociedade está tão caída e deturpada?
Primeiro porque o homem, ele perdeu de vista qual é o verdadeiro papel dele. Ele foi para um lado que virou um câncer, que é o machismo. Eu sou totalmente contra o machismo. Eu acho que ambos merecem respeito. O homem merece respeito e a mulher também. Só que eu também sou contra o feminismo. Eu acho que o machismo é um câncer e o feminismo é um band-aid tentando curar um câncer. Não vai conseguir. Aqui é uma guerra. E nós temos que sair desses dois polos aqui e entrar numa outra visão. Nessa visão que Provérbios 31 traz para nós. De uma família equilibrada e prosperando. É uma família que está caminhando junta. A gente falou em outras lives o percurso dessa mulher. Só que tudo isso começa com esse princípio. Fidelidade e dedicação. Como que eu ia me dedicar a fazer o meu marido ser conhecido e respeitado na cidade se quem estava tentando isso era eu? Então não tinha sentido. Eu tive que abrir mão, eu tive que falar assim, não é esse o caminho. E aí eu lembrei dessa profecia que falaram pra gente, olha, eu vejo o Sérgio, né, ele subindo num lugar como se fosse um pódio para receber um prêmio e ele te puxa. E aquilo na época eu tava muito feministazinha, me doeu muito. E eu falei, é ruim, hein? Sou eu que vou subir nesse pódio, sou eu que vou puxar ele. Só que anos depois, que foi há 4 anos atrás, Deus veio e me confrontou com essa palavra. E hoje aqui, agora, falando com vocês, eu estou me lembrando disso. E sabe como é que tá o meu coração hoje? É Deus. É Ele que vai subir no pódio e é Ele que vai me puxar. E eu vou estar cheia de orgulho desse homem. Porque eu sei que essa subida dele no pódio, fui eu que ajudei, que auxiliei. É o meu papel. A construir. Fui eu que consegui ajudá-lo, fui eu que renunciei, fui eu que desapareci para ele aparecer. Só que nós dois juntos estamos numa construção não só nossa, do casal, mas pensando nos nossos filhos. Nossos filhos, eles são como flechas nas nossas mãos. A gente, como pais, a gente é o arco, então a gente precisa puxá-los, e esticar para quando a gente soltar, eles irem no alvo correto, eles irem no lugar certo, eles acertarem. O destino de uma flecha é acertar um alvo. Então, se cada personagem dessa família, que expressa exatamente quem Deus é, a família é a expressão de Deus na terra, se nós entendermos cada um seu papel e começar a fazer esse movimento para se colocar nesse posicionamento, os nossos filhos, eles vão ser muito maiores do que nós. E aí a gente está cumprindo, né? A gente está conseguindo viver esse propósito que é a família. E a minha proposta de fazer essas lives aqui de manhã é porque eu tenho visto na mídia como tem se levantado um pensamento que vai totalmente contra isso que eu falei aqui agora. E eu tô correndo o risco de depois tomar um monte de pedrada, sabe? Eu não tô nem aí não, gente. Tô cagando e andando. Mas eu sei que é necessário, por quê? Porque a vida que eu vivo hoje, eu não troco por aquilo que eu imaginava que eu ia viver caso eu não tivesse renunciado. Caso esse versículo não tivesse tocado meu coração de maneira tão profunda como ele tocou. E eu desejo que essa live de hoje tenha tocado o seu coração da mesma maneira que tocou o meu há anos atrás. E eu sei que de repente agora você tá assim, não sei nem como é que eu vou fazer isso. Meu Deus! Vai dar trabalho. Dá, amiga, dá trabalho. Dá trabalho, dói, rasga por dentro. Mas eu vou te falar, eu tô há 4 anos depois disso tudo aí. Vale a pena cada nova decisão que você tiver que tomar para ir nessa direção aqui. De pegar esse provérbios, focar nisso aqui, fazer isso aqui virar uma realidade na tua vida, vale a pena. Porque chegar nesse outro versículo aqui, ó, seus filhos dizem aos colegas, minha mãe é formidável, é a melhor mãe do mundo. Seu marido diz a ela, cheio de orgulho, pode haver muitas boas esposas nesse mundo, mas eu tenho certeza que nenhuma delas é melhor que você. Chegar nisso aqui com a sua família, você vê a sua família hoje, eu hoje ver a minha família em harmonia,
porque eu abri mão lá atrás e eu vim cumprir o meu papel e o meu chamado, e eu vim entender quem sou eu. Quem sou eu dentro da minha casa? Não tem preço. Não tem preço. Eu quero estimular você, eu quero te dizer, tenha coragem, porque precisa coragem. Tenha força e coragem de olhar para você, de enxergar nitidamente quem está sendo o teu ego governando, querendo tudo isso para você e largando seu marido para trás. Consequentemente, se você deixa o seu marido para trás, você está prejudicando seus filhos. Os que nasceram e talvez os que ainda vão nascer. Por quê? É a mulher que foi chamada para ser sábia. Essa semana inteirinha a gente fez Provérbios 31. A partir da semana que vem vai ter devocional todos os dias, 9 da manhã. Dura em média de 30 a 40 minutinhos, tá? Eu não demoro muito aqui não. Na semana que vem eu quero trazer outros princípios que estão espalhados pela Bíblia, que fala a respeito do casamento e da postura da mulher. A gente vai falar de Gênesis, o que Deus falou para Adão e Eva, sobre casamento e como eles deveriam se relacionar. E o que tem ali de precioso que é para nossa vida. E tudo isso que eu vou compartilhar aqui com vocês foi o que me ajudou a me manter na postura. Porque tá pensando que não teve hora, que deu uma fraqueza assim, deu vontade de falar assim, cara, não quero nada, eu quero, deixa que eu vou fazer essa parada aí. Eu que quero. Quero esse negócio aqui pra mim, é coroa só minha. Dá vontade de desistir várias vezes, dá vontade de voltar atrás, dá vontade de começar do zero de novo e chegar onde a gente queria chegar antes. Só que não vale a pena. Não vale a pena. Todo o sucesso que você conquistar, que ele é só seu, mérito totalmente seu, ele não vale a pena. Sabe por quê? Ele é vazio. Agora, quando você faz uma conquista que é familiar, que você, seu marido, seus filhos, tá todo mundo indo numa única direção, em harmonia, sabe? Vocês estão indo na mesma velocidade, vocês estão na mesma página do livro, vocês estão juntos ali pro que der e vier. Você tá estudando, você não parou na terra não, tá, mulher? Isso aqui não quer dizer que você parou, pelo contrário. Eu continuei fazendo cursos, eu continuei me especializando, eu continuo me capacitando como se eu não tivesse dado esse tempo. Só que tudo isso que eu aprendo, o que Deus falou pra mim? É pra você ajudar ele. Foca nele. Foca em fazer ele ser reconhecido nos portões da cidade. Foca em fazer ele alcançar altos cargos. Porque quando ele tá subindo, na visão correta, sem machismo, sem homem querendo a glória só pra si mesmo, tá? Vocês estão ali, ó, um único casal, você vai ver a glória. Você vai ver os benefícios, o reconhecimento, você vai ver os recursos chegando na tua mão muito mais intensos para que você administre e aplique da melhor maneira possível. Por causa de quê? Fidelidade e dedicação. Quando você é fiel à sua família, não só ao homem, ao marido, à família, a visão do que é uma família. Quando você entende, por isso que fecha aqui fecha em Provérbios falando, a verdadeira beleza, a verdadeira honra de uma mulher está em amar e obedecer ao Senhor. Tudo isso que eu fiz foi em obediência a uma palavra que Deus lançou sobre a minha vida. Foi a confia em mim, que eu vou fazer. Confia em mim, que vai ser muito melhor. E de fato está sendo muito melhor. Eu nunca imaginei na minha vida que um dia eu moraria em São Paulo no contexto que eu tô morando. Porque eu podia morar em São Paulo num outro contexto, né? Num contexto não tão bom. Mas eu tô morando num contexto muito bom. E sabe por quê? Porque eu fiz a minha parte. Eu fiz o meu dever de casa. Eu entendi isso aqui e eu obedeci. Porque muitas mulheres são chamadas. Você já deve ter ouvido isso em algum outro lugar. Não é a primeira vez que você tá ouvindo isso aqui, eu tenho certeza. Porque Deus, ele é assim, né? Ele é tão carinhoso com a gente, ele é tão cuidadoso, que ele vai nos chamando, sabe? Vai chamando. A gente é que demora para entender e para obedecer. Então, quando eu obedeci, eu comecei a ver tudo acontecer na minha frente. Amanhã é sábado. Eu vou ver se eu consigo trazer o meu marido pra gente falar um pouco sobre isso aqui juntos e vocês entenderem um pouco mais
como que hoje, isso tudo que eu tô falando aqui pra vocês, eu falo na frente dele, ele fala também, a gente reconhece onde a gente vinha errando, quanto de feminismo tinha em mim, o quanto de machismo tinha nele, e como que isso tudo foi se dissolvendo por conta da postura nova que eu fui tomando. Por conta de eu compreender essa verdade, eu começar a trazer isso para minha vida e automaticamente levar isso para ele também. Só que não é levar impondo, jamais impor algo a ele, mas sim trazendo o entendimento e a compreensão, trazendo uma visão diferente da visão que a gente vinha vivendo antes. Então, o meu desejo para você é que você possa ir além do que eu fui. Não ir até onde eu fui, mas ir além do que eu fui. E o meu desejo é que você queira começar o quanto antes. E se você precisar de ajuda, eu tô ali no direct. Eu tô a um direct de distância. Todas as pessoas que me chamam ali no direct, gente, eu dou maior atenção, eu converso, eu conto as histórias, eu mando áudio, eu faço tudo. Eu tenho zero problema com isso, tá? Eu não sou a Beyoncé, né? Que não tá aqui administrando o próprio Instagram. Eu sou a Carla, mulher de verdade, mulher real, que quero compartilhar com você aquilo que fez diferença na minha vida e que tá me proporcionando a vida que eu tenho hoje e te mostrar como foi que eu fiz para que você, se quiser, se entender que faz sentido para você, que você faça e dê esses passos também. Tá certo? Gente, já estamos... Hoje a minha live foi até maior do que eu tava aqui esperando, né? 40 minutinhos aí. Amanhã vai ter de novo, sempre às 9 da manhã. Sejam muito bem-vindos, vocês que vieram pela primeira vez. Prazer ter vocês aqui, tá certo? Um beijo no coração. Eu vou abrir uma caixinha de pergunta lá nos meus stories, se você quiser ir lá e deixar uma pergunta. Hoje eu vou responder as que colocaram pra mim antes de ontem, que ontem eu não consegui, tá? Fiquei aqui com uma demandazinha maior do que eu imaginava e eu não consegui. E amanhã... tô aqui de novo, 9 da manhã, pra gente falar, pra gente fechar Provérbios 31, porque segunda-feira eu já quero começar com outros assuntos referentes a ser uma esposa e a ser casamento, tá bom? Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Ó, quem não viu as outras e quiser, chama lá no direct, tá?